estar naquele lar. Jesus tinha uma amizade profunda com aquela família. Toda vez que ele ia próximo àquela cidade, a Bíblia Sagrada nos fala que Jesus não se esquecia de Marta, de Lázaro e de Maria. Sempre visitava. Quando você lê a Bíblia Sagrada nos Evangelhos, você vai encontrar claramente várias passagens de Jesus Cristo entrando no lar de Marta e Maria e Lázaro. E isso foi fundamental para criar um laço de amizade e de comunhão entre Jesus e aquela família. Eu quero dizer para você que está presente neste lugar, e você que me escuta próximo a esta localidade que estamos cultuando, Jesus está procurando pessoas, famílias, que possam abrir a porta de sua casa para que ele possa entrar e criar um laço de comunhão, de amizade com esta família. Nós encontramos aqui Marta, Lázaro e Maria abrindo oportunidade para Jesus entrar e criando ali uma amizade profunda, porque aonde Jesus entra, ele cria uma amizade, ele abençoa, ele se torna amigo. É por isso que a Bíblia Sagrada nos fala no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, quando ele cita ali a respeito de uma igreja na cidade de Laodiceia, mas ele fala claramente que ele estava à porta dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu vou entrar, cearei com ele e ele comigo. É bem verdade que ele está se referindo à porta de uma igreja, ou até mesmo do povo naquela cidade, daquela igreja. Porém, também, quando nós abrimos a porta de nosso coração para ele entrar, ele faz morada, ele opera, ele trabalha, ele nos guarda, ele nos liberta. Mas quando fechamos essa porta, perdemos a oportunidade de criar um laço de comunhão, de amizade íntima com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto bíblico diz que Marta, Maria e Lázaro não perderam essa oportunidade. E numa certa vez, estando Lázaro muito doente, à beira da morte, Jesus não estava ali, estava a quilômetros de distância, pregando a palavra de Deus. Mas o texto bíblico diz que quando Marta e Maria, observando a enfermidade grave de Lázaro, seu irmão, mandaram mensageiras irem ao encontro de Jesus para comunicar a enfermidade, o problema, o sofrimento do amigo Lázaro. O texto bíblico diz que as mensageiras conseguiram localizar Jesus a quilômetros de distância, mas conseguiram chegar até ele e informaram ao Salvador Jesus que Lázaro, o amigo pessoal, o amigo que ele tanto amava, agora estava acamado, estava doente, estava enfermo e à beira da morte, quase morrendo. Quando os discípulos agora, sabendo e ouvindo que o Lázaro estava enfermo, Jesus agora responde aos discípulos dizendo que ele não iria agora. Então as mensageiras, retornando para Betânia, levando a notícia que encontraram Jesus, levando a notícia para Marta e Maria, a resposta do mestre foi que ele não iria naquele momento. E o texto bíblico diz que ele ainda demorou 2 dias para sair daquela localidade e ir para Betânia. Aleluia. Talvez alguém poderia pensar, mas por que ele demorou tanto tempo? Não foi imediatamente, não era um amigo? Talvez se você souber que um amigo está enfermo, está à beira da morte, você sai da tua casa, vai imediatamente, porque aquele amigo é um amigo pessoal, é um amigo íntimo, é um amigo particular, então você quer vê-lo imediatamente. Talvez você pode estar pensando, Jesus poderia fazer isso imediatamente, seria o mais lógico, mas o texto bíblico diz que ele ainda demorou 2 dias para ir para Betânia. Sabe o que eu começo a aprender com esse texto bíblico, principalmente nesse ponto da mensagem? Jesus sabe todas as coisas. Muitas vezes ele não age imediatamente quando nós esperamos.
Muitas vezes Ele não age de imediato. Esperamos que Ele venha logo ao nosso encontro, nos socorrer, nos ajudar, tirar a angústia que está nos perturbando, como estava com Marta e Maria. Mas Ele não foi imediatamente, porque tem momentos que Ele não age imediatamente para ir ao nosso encontro. Jesus sabe como trabalha. Tem texto na Bíblia que fala que quando alguém pediu algo a Deus imediatamente, Deus respondeu depois. Quando alguém esperava que Ele respondesse depois, Ele agiu imediatamente. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são semelhantes aos nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus semelhantes aos nossos caminhos. A Bíblia fala de pessoas que pediram a bênção imediatamente e Jesus deu anos depois. Conheço o testemunho de muitas pessoas que assim contam, que Deus falou, clamaram a Deus e se cumpriu 15, 20 anos depois. Muitas vezes esperamos algo para agora e Deus dá depois, lá na frente. Esperamos para depois, Deus dá agora. Isso é bíblico. O tempo de Deus não é o nosso. E eu encontro um texto na Bíblia dizendo que alguém clamava a Deus e antes da resposta, ou seja, da oração terminar, Deus já estava respondendo aquela oração. O capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o texto bíblico diz claramente que prenderam o pastor Pedro, servo de Deus, em Jerusalém. Já haviam matado Tiago à espada. E agora Pedro estava na prisão porque pregava a palavra de Deus. E a igreja em Jerusalém, os cristãos daquela época, se reuniram na casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos, e começaram a orar. O capítulo 12 descreve detalhadamente que quando eles estavam orando para Deus libertar Pedro daquela prisão, Deus enviou um anjo, quebrou as correntes ali daquele cárcere, libertou Pedro daquela prisão, ainda no momento da oração da igreja na casa de Maria, mãe de João Marcos. O texto bíblico diz que Pedro vem caminhando em direção àquela casa. E quando todos ainda estavam orando, ele bateu na porta daquela casa. O capítulo 12, versículo 16 de Atos, diz que Pedro insistiu em bater e mandaram uma menina adolescente abrir a porta. Talvez Maria, a proprietária daquela residência, mandou aquela menina abrir aquela porta dizendo: se alguém quer incomodar alguém aqui, diga que estamos orando para Deus salvar o Pedro da prisão. Fala que está incomodando. Se não quiser orar conosco, despede, manda embora, volta outra hora. Mas ela não sabia que era Pedro que estava na porta, batendo ali. Quando a menina abriu a porta, diz o texto bíblico que ela não acreditou, mas ela comunicou a todos que estavam ali, e todos se alegravam ali na presença de Deus. Pedro entrou, abraçou a todos ali, e o texto bíblico diz que Deus respondeu aquela oração antes mesmo de terminar o propósito. Mas no texto que eu acabo de ler, o texto oficial da mensagem, Jesus deixou para depois. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que você está clamando a Deus há muito tempo. Há muito tempo clamando, e Deus está falando: vou te abençoar, vou abrir porta, vou te curar, vou abençoar, vou salvar alguém da tua família, vou prosperar, e você está aguardando. Talvez Jesus está fazendo como fez ali com a doença de Lázaro, aguardando aí no momento certo. Mas os discípulos agora começaram a interrogar Jesus, e Jesus agora olhou para eles e disse: olha, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite: